O que será que levou uma mulher de 66 anos a deixar a tranquilidade do seu convento, a tranquilidade da sua vida, considerando que a média de vida, ainda no início do século passado, era por volta dos 70, então uma pessoa que já estava quase no fim da vida. O que será que levou esta mulher a dizer sim para uma missão, numa terra distante, sem muitas belezas, numa terra marcada ainda pela pobreza, pelas dificuldades, a sair de um lugar, centro do mundo, mundo cultural, mundo importante, a Europa sempre foi vista desta maneira, desta forma, uma Europa que tinha terminado há pouco tempo o seu período da Primeira Guerra, estava ainda sofrendo as consequências disso tudo, mas ainda assim, certamente, é um lugar mais desenvolvido do que aquele lugar para onde ela deveria ir. O que será que levou aquelas outras 5 mulheres a seguirem os passos, os caminhos, o exemplo desta mulher de 66 anos de idade, a pegar um navio, porque o transporte não era uma coisa muito simples, a viajar durante um mês, do dia 5 de fevereiro até o dia 14 de março, se não me engano, daquilo que eu vi, viajar durante um mês, certamente depois pegar um trem ou algum lombo de burro para chegar até aqui, para começar uma obra num lugar que certamente naquela época não era dos mais bonitos, um canto de uma cidade, um canto de uma localidade. É verdade que tinha o patrocínio de uma baronesa, de uma mulher certamente com posses para fazer isso, mas o que será que levou esta mulher a dizer sim para isso? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer quando a gente faz memorial das coisas, porque senão a gente contempla e parece que tudo foi um caminho suave, um caminho de coisas boas, de coisas fáceis que foram acontecendo de uma maneira até quase mágica. Parece que Deus vai abrindo as possibilidades, vai colocando as coisas assim, de uma maneira que vão acontecendo tudo bastante simples. Mas o que levou esta mulher a dar o sim? Porque tudo isso só aconteceu porque ela se dispôs, ou ela respondeu a Deus desta maneira. E aí vem uma segunda pergunta. Por que será que nós encontramos tanta dificuldade em fazer as coisas nos dias de hoje? Por que será que nós encontramos tantas dificuldades quando nós temos tantos recursos? Por que será que nós não temos a disponibilidade para responder ao projeto de Deus, à vontade de Deus, quando nós temos tantas coisas fáceis? Quando hoje para nós é tão fácil fazer certas coisas, uma viagem, quando é tão fácil nos comunicar, como nós crescemos, avançamos na capacidade da comunicação. Certamente quem veio para cá naquela primeira missão não tinha nenhuma expectativa de voltar um dia para contemplar aquilo que deixou lá, mas vieram a si mesmo. Qual é a diferença daquelas mulheres para nós nos dias de hoje? Nós podemos dizer que é só uma diferença cultural, é só uma mudança de situações e de circunstâncias, mas não é isso. Aquelas mulheres tinham uma experiência profunda de Deus e não fizeram isso por outra coisa que não fosse responder ao projeto de Deus e levar aquilo que elas tinham de mais importante, que era a sua fé, a sua vivência de fé, a sua experiência de Deus. Foi esta experiência de Deus que pôs em movimento todo esse processo, que pôs em movimento todos estes acontecimentos até hoje, este dia que nós estamos celebrando. Não é a vontade de fundar uma escola, não é a vontade de ser professora, não é a vontade de ganhar alguma coisa humanamente falando, mas é a vontade de corresponder à bondade, à misericórdia de Deus, bondade esta, misericórdia esta, que elas em primeiro lugar experimentaram.
Ou seja, o que nós estamos celebrando aqui é um acontecimento de fé. Não é outra coisa que não isso. E às vezes nós não temos esta capacidade ou esta vontade de corresponder a isso. Talvez porque nós estejamos muito adormecidos, nós estejamos muito tranquilos nesta realidade. E esta tranquilidade vai aos poucos amortecendo a nossa vontade de corresponder à vontade de Deus, ou esta proposta que Deus nos faz. São José, segundo a tradição da igreja, também era um homem velho, também era um homem de uma idade um pouco mais avançada. E São José é tirado da sua tranquilidade, é tirado da sua realidade para responder a um projeto de Deus. E o projeto de Deus em si não traz num primeiro momento, num primeiro instante, nenhum benefício visível para ele. São José precisou se desacomodar. Primeiro ele teve que quebrar as suas ideias, também os seus conceitos e a sua tranquilidade. São José precisou deixar uma vida, a sua estabilidade, para entrar no novo que é a proposta de Deus. E quando entrou neste novo que é a proposta de Deus, ali as coisas também não foram fáceis. O Evangelho nos fala que São José, se levantando, acordando do seu sono, ele se coloca a caminho para receber Maria como sua esposa e aquela criança como seu filho. Mas a partir daí, toda uma série de outros acontecimentos vão se juntando. É preciso sair da onde estavam para ir até um outro lugar. A criança nasce, não num berço esplêndido, num lugar muito bem preparado. Nasce naquele lugar que foi capaz de acolher. Somente aquilo tinha apenas a simplicidade daquela manjedoura. Essa criança foi perseguida e por causa disso, José, junto com Maria, precisaram deixar a sua terra, deixar a sua profissão, precisaram migrar para um outro lugar, para ir a um outro lugar por causa da vida dessa criança. São José é assim a imagem de tantos que hoje também precisam deixar a sua terra para cuidar da sua família, para dar dignidade e sustento à sua família. São José é sinal de todos aqueles que são perseguidos, e nós estamos vendo agora na guerra, quanta perseguição, quanta coisa insana, e como esta realidade parece tão distante, e às vezes nós nem nos sensibilizamos com isso. São José precisou arrumar um outro emprego, precisou constituir residência, precisou começar ou recomeçar a sua vida por causa deste sim a Deus. Essas mulheres precisaram fazer a mesma coisa, recomeçar a sua vida por causa do sim a Deus. Tanto a experiência daquelas mulheres como a experiência de São José são a mesma. Uma experiência que não é puramente humana, mas uma experiência que é de fato a experiência do amor e da misericórdia de Deus, que nos chama a ser sempre esta igreja em saída. O que nos falta para ser esta igreja em saída? Às vezes, a fraqueza da nossa experiência e da nossa confiança em Deus. Às vezes, a fraqueza desta resposta diante de Deus, que nos chama a sair de nós mesmos para ir ao encontro daqueles que precisam, daqueles que necessitam. É esta experiência de Deus que nós buscamos fortalecer na Eucaristia. É este conhecimento, esta vivência de Deus, que nós precisamos fortalecer pela escuta da palavra de Deus e pela Eucaristia que nos é dada como alimentos. E é só assim que nós, como povo de Deus, seremos capazes de corresponder não àquelas virtudes que são heróicas, como nós poderíamos pensar. Não foram virtudes heróicas daquelas mulheres, foram virtudes de fé. Foram virtudes de fé e pelas quais elas responderam com a sua simplicidade. Chegando numa terra desconhecida, encontrando pessoas não conhecidas, mas que aqui se fizeram família, que aqui se fizeram parte da sua família, do seu povo. E por isso esse sinal da gratidão.
que nós tenhamos isso sempre presente. Tanto o testemunho daqueles que vieram antes de nós, como o testemunho dos santos, nos chamam a reviver, a reavivar, a reanimar a nossa experiência cristã, pela escuta da palavra de Deus e pela Eucaristia. É somente assim que, com uma fé viva, nós seremos, neste mundo que nós vivemos, marcado por tantas contradições e contrariedades, é só assim que nós seremos, de fato, testemunhas de Jesus. Que a nossa fé, fortalecida por esta palavra, seja para o mundo um sinal do amor e da misericórdia de Deus presente no meio de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.